Saúde da madrinha, Pai do Senhor Jesus. Eu tenho a vista boa. Irmãos, em 1 Samuel, capítulo 27, disse assim: Disse, porém, Davi no seu coração: Ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam, a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Aquinoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, Carmelita. E sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em o buscar. Amém? Irmãos, Davi foi um homem muito usado por Deus desde criança, né? Desde criança, Deus escolheu Davi como rei de Israel para substituir Saul. Mas antes, você observe a trajetória de Davi. Davi era um homem, ainda quando criança, que tinha uma coragem muito grande para defender a vida dos inocentes. A Bíblia diz, quando Saul se apresentou para Davi para lutar contra o gigante Golias, ele contou para Saul que quando ele era pastor de ovelhas, que vinha um urso ou um leão, ele lutava com esses animais. E ali ele, naquela situação de muito risco, porque você enfrentar um urso ou um leão, né? Animal de grande porte, de muita força e muito ágil. Mas Davi, ele colocava a vida dele em risco para salvar a vida de uma pequena ovelha. Então a Bíblia diz que achei um homem conforme o coração de Deus, Davi. Porque Davi, ele tinha amor pela aquelas pequenas ovelhinhas, né? Então Davi era uma pessoa aprovada por Deus. Você observe que Deus, a Bíblia diz que Deus capacita, é verdade, Deus capacita, mas Deus, ele busca, a palavra diz que Deus busca aqueles os verdadeiros adoradores, né? Que busca Deus em espírito. Deus busca aqueles que querem adorar em espírito e em verdade, né? Então, Davi era uma pessoa completa. Além de ser uma pessoa que cuidava das ovelhas de bom coração, Davi, ele também tocava, né? Tocava, cantava. Então ali ele compunha salmos, ele escrevia, hinos para Deus, para entoar a grandeza de Deus. E mesmo sendo Davi um homem de Deus, né, ainda jovem, a Bíblia diz que Saul, depois de algum tempo, percebeu que Davi, ele era uma pessoa abençoada por Deus, e aí veio o sentimento de inveja. E Davi passou a ser perseguido.
E aí a gente se depara com esse versículo aqui, diz, porém, Davi, no seu coração, né? Ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Então, Davi, ele sabia que Saul o queria morto. E então ele se afastou dali, mesmo sabendo que Deus tinha promessas na vida dele. Até o próprio filho de Saul, que era Jonatas, chegou a falar para ele, né? Tu vais reinar conforme Deus tem dito a teu respeito. Tu vais ser o primeiro no reino e eu serei ao teu lado o segundo, né? Então, ele mesmo sabendo de todas as profecias, ele foi ungido pelo profeta Samuel. Mas ele soube quando recuar. E muitas vezes, a gente, por mais que a gente seja servo do Senhor, que a gente tenha promessas de Deus na nossa vida, mas a gente tem que saber que existe um momento da gente recuar, né? O próprio povo de Israel, quando Deus estava levando lá para a terra de Canaã, como Deus viu que ele não estava preparado para as guerras, Deus fez aquele povo recuar. Porque Deus disse, não, ele vai ver a guerra e vai se amedrontar, né? Então eles tiveram que recuar. Então, a gente tem que pedir a Deus sabedoria para a gente saber o momento de avançar, o momento de parar e o momento de recuar. Por quê? Porque naquele momento ali que Davi decidiu se esconder de Saul, ele sabia que se ele desse bobeira, facilitasse, Saul poderia tirar a vida dele. Então, ele pensou, não, então eu vou ter que ir lá para o lado dos filisteus lá. E ali ele se escondeu, ficou lá. Então, irmãos, do mesmo modo, Deus, ele nos orienta muitas vezes, naquele momento, por mais que você esteja certo, por mais que você esteja com a bênção sobre você, mas a Bíblia diz, tudo tem a hora. Tem a hora de parar, tem a hora de avançar, e às vezes existe a necessidade de recuar. Mas esse recuar não é uma fraqueza, é uma estratégia. É uma estratégia de sobrevivência para que lá na frente você possa avançar novamente. Então, às vezes a gente, só que a hora nós não sabemos. Só quem sabe é Deus. Só quem sabe é Deus. Isso aconteceu com José e Maria e com o menino Jesus. Quando Deus falou para José, levanta-te, pega a criança e vai para o Egito, pois Herodes mandou matar a criança. Aquilo ali é um recuo, né? Eles tiveram que recuar. Por quê? Porque muitas vezes é mais inteligente você sair ali daquela cena do combate para depois você voltar e dar continuidade. Só que eu volto a dizer, a gente não sabe a hora, só quem sabe é Deus. E aí a gente tem que pedir sabedoria para Deus, porque existe diferença entre recuar de forma inteligente e correr da batalha por ser medroso, né? Então Deus não nos deu o espírito de temor, mas o espírito de coragem. Agora, só que essa coragem, ela não indica imprudência, porque quando a gente vai para o lado da imprudência, aí a Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, às vezes, é necessário a gente recuar. Mas esse recuar, a gente só pode fazer mediante a orientação divina de Deus. Davi fez isso, Jesus, através dos seus pais, fez isso. Elias também teve que fazer isso quando ele deu a profecia para o rei Acabe. Olha,
Deus manda dizer, pela minha palavra, não choverá. Não choverá durante 3 anos. Aí depois Deus disse para ele, vai e te esconde-te lá no deserto. E ele ali recuou, ele foi para o deserto, ficou escondido. Né? Então ali ele ficou escondido por conta da necessidade. Moisés também recuou quando foi ameaçado de morte. Teve que fugir por conta daquela situação. Então, irmãos, a questão de seguir à frente, ou de parar, ou de recuar, é estratégia de sobrevivência, é estratégia de vitória, mas isso só quem pode orientar é Deus. Aí eu finalizo contando aquela história da nuvem, né? Que guiava o povo de Israel no deserto. A Bíblia diz que tinha momento que a nuvem se levantava de sobre a tenda, ela ficava sempre em cima da tenda. De noite, ela era como se fosse uma bola de fogo, que iluminava o povo de Israel, protegia do frio. E de dia, ela parecia uma nuvem que fazia sombra sobre o povo de Israel, protegia do calor. E quando ela se levantava e começava a sair do lugar, o povo de Israel se levantava e acompanhava ela. Só que tinha momento que ela parava e tinha momento que ela avançava. Então, do mesmo modo, a gente precisa do Espírito Santo nas nossas vidas para nos orientar o momento de parar, avançar ou recuar. Então, muitas vezes na nossa caminhada, a gente vai ter que recuar em alguma situação, alguma decisão que a gente tenha tomado e de repente Deus mostra para a gente que aquilo ali naquele momento não é favorável. Aí a gente vai ter que recuar. Por quê? Porque ali não era o momento. Aí Deus orienta você naquele momento, dá um passo atrás para depois dar 2 na frente. Então, Davi, ele fez isso. Ele teve que recuar por prudência, né? E lá na frente a gente vê o que aconteceu. A Bíblia diz que Saul, ele morreu na batalha, conforme Davi falou. Né? Então ele morreu. Então o problema que nos aflige, que nos ataca, que nos atormenta, que tenta tirar nossa paz, ele uma hora Deus vai colocar termo nele e ele vai ser encerrado. Até que chegue essa hora, a gente tem que aguardar com paciência no Senhor. Saber a hora de parar, a hora de avançar e a hora de recuar. E só quem diz o momento certo de parar, avançar ou recuar é Deus. Então que a gente possa sempre colocar em Deus esse pedido de oração, para saber, Senhor, agora, o que eu tenho que fazer agora? Amém?